Tem uma pergunta que quem sofre com isso carrega há anos. Às vezes em silêncio. Às vezes pesquisando às 3 da manhã, numa aba que você fecha rápido se alguém chega perto. A pergunta não é "por que sou assim?". É mais específica do que isso. É "o que exatamente eu tenho?". Porque você já ouviu os dois termos. Timidez, fobia social. Às vezes, introversão aparece no meio. E as definições que você encontrou eram ou genéricas demais. Timidez é inibição em situações novas. Ou clínicas demais, cheias de critérios que pareciam feitos para um laudo, não para alguém tentando entender a própria vida. E aí você ficou no mesmo lugar, com a mesma confusão. E com uma suspeita incômoda de que, se não consegue nem nomear o que tem, provavelmente não vai conseguir sair disso. Esse vídeo existe por um motivo muito específico, porque a diferença entre timidez extrema e fobia social não é questão de grau. Não é, um é pior que o outro. É uma diferença de mecanismo. E mecanismos diferentes precisam de caminhos diferentes. Quem tenta resolver fobia social com conselhos feitos para timidez simples não falha por falta de esforço. Falha porque está usando a ferramenta errada para o problema errado. Hoje, a gente vai entender essa diferença, com critérios que fazem sentido na vida real, não no consultório. E no final, você vai saber não só o que tem, mas o que isso muda no caminho que está à sua frente. Vamos começar pelo começo. Timidez é uma das experiências humanas mais comuns que existem. Estudos estimam que entre 40% e 60% das pessoas se identificam como tímidas em algum grau. Mas quando a gente fala em timidez extrema, estamos falando de algo diferente da hesitação de um segundo antes de falar com alguém desconhecido. Timidez extrema é um padrão de inibição forte e consistente em situações de avaliação ou exposição social. O coração acelera, o raciocínio trava, a voz some ou treme, o rosto fica vermelho e depois vem a ruminação. Você replaya a situação por horas, às vezes por dias, analisando tudo o que disse ou deixou de dizer. A diferença em relação à timidez comum não é só a intensidade, é a duração e o quanto fica. Uma pessoa levemente tímida fica desconfortável na festa e em 20 minutos relaxa. Quem tem timidez extrema pode ficar no modo de alerta do começo ao fim e ainda chegar em casa revivendo tudo. Mas, e isso é importante, timidez extrema tem uma característica central que a define. Ela tende a ser situacional. Há contextos que disparam mais do que outros. Falar em público, conhecer pessoas novas, ambientes com hierarquia, com pessoas que você quer impressionar, em situações onde o erro parece ter custo alto, em contextos familiares, com pessoas de confiança, muitas vezes a timidez extrema some ou diminui muito. Você consegue ser engraçado, articulado, presente. E aí vem aquela confusão. Por que com algumas pessoas consigo e com outras trava tudo? Porque o mecanismo da timidez extrema está ligado à novidade e à avaliação percebida. O cérebro aprendeu que certas categorias de situação social são arriscadas e aciona o freio de mão antes que você decida conscientemente se quer frear. Isso não é fraqueza. Não é falta de vontade. É um padrão aprendido, provavelmente construído ao longo de anos de experiências, que ensinaram ao seu cérebro que exposição social pode doer. E aqui a gente chega num ponto que quem tem timidez extrema frequentemente sente. Tudo bem, mas o que eu tenho parece maior do que isso. Parece que não é só em situações novas. Parece que é em quase tudo. Se isso ressoa, essa próxima sessão é sobre você. Fobia social não é timidez virada no volume máximo. É tentador pensar assim. Mas essa leitura é exatamente o que faz tanta gente passar anos tentando resolver com as ferramentas erradas, e concluindo que o problema é ela mesma. A diferença central está no que o cérebro aprendeu a identificar como ameaça. Na timidez extrema, o sinal de alarme dispara em categorias específicas de situação. Público grande, pessoas desconhecidas, ambientes de avaliação. O cérebro faz uma triagem.
Isso aqui parece arriscado? E em certas situações, a resposta é sim. Na fobia social, essa triagem foi generalizada. O sistema de ameaça não dispara mais só em situações claramente avaliativas. Ele dispara em interações cotidianas. Pedir uma informação. Olhar nos olhos de alguém no ônibus. Responder uma mensagem simples. Estar num ambiente com outras pessoas, mesmo sem nenhuma exigência explícita de performance. O cérebro deixou de fazer a pergunta: "Isso aqui é arriscado?" E passou para uma resposta automática. Situação social igual a possível ameaça. E aqui está a peça que muda tudo. Quando o sistema de alarme é esse generalizado, a evitação também se generaliza. Não é mais evitar apresentações. É evitar ligações. É evitar entrar em grupos de WhatsApp. É planejar o horário do supermercado para evitar caixas lotados. É cancelar o que você queria fazer porque o custo de estar entre pessoas parece alto demais. A vida começa a encolher. Não de uma vez, devagar. Uma evitação aqui, uma recusa ali, dessa vez não, que vira padrão. E um dia você olha para trás e percebe que a vida que está vivendo é muito menor do que a vida que queria estar vivendo. E que o medo foi tomando espaço sem que você percebesse exatamente quando isso começou. Isso é o que distingue fobia social de timidez extrema no nível que realmente importa. Não a intensidade do desconforto em uma situação específica. É o quanto o medo reorganiza a vida inteira. E tem uma camada a mais. Quem tem fobia social frequentemente desenvolve o que a gente pode chamar de antecipação ansiosa. O sofrimento não começa quando a situação chega. Começa dias antes. A reunião que ainda não aconteceu já está consumindo energia. O evento marcado para sexta está pesando desde segunda. Você está sofrendo por algo que nem aconteceu. E às vezes vai sofrer por algo que vai cancelar antes de acontecer. Esse ciclo, antecipar, evitar, sentir alívio temporário, confirmar para o cérebro que evitar foi a decisão certa, é um mecanismo central da fobia social. E é o que a torna tão difícil de sair sozinho, sem estrutura. Não porque a pessoa é fraca, porque o ciclo se autoalimenta. Cada evitação que alivia confirma ao cérebro que a ameaça era real e que a fuga foi a resposta certa. O medo não diminui, cresce. Agora que você entende os dois mecanismos, a gente pode falar sobre os critérios que realmente importam na vida real. Não critérios clínicos de manual. Critérios que você pode aplicar agora, pensando na própria história. O primeiro critério é generalização. Quantas situações disparam? Pense nas últimas 2 semanas. O desconforto que você sente em situações sociais fica concentrado em alguns contextos específicos. Ou aparece em situações que a maioria das pessoas considera rotineiras. Timidez extrema. Dispara com força em certas categorias. Público grande, situações de avaliação, pessoas desconhecidas em contextos formais. Fobia social. Dispara em uma faixa muito mais ampla. Inclui situações que não têm nenhuma audiência, nenhuma performance explícita. Só a presença de outras pessoas é suficiente para acionar o alarme. Se você percebe que o medo não fica restrito a situações difíceis, que ele aparece em coisas que parecem simples para a maioria, esse é o primeiro sinal. O segundo critério é evitação. O quanto o medo reorganiza a sua vida. Timidez extrema também evita, mas a evitação tende a ser seletiva. Você foge de algumas situações específicas, mas a estrutura da vida segue funcionando. Fobia social. A evitação começa a reorganizar decisões maiores. Escolha de curso, de emprego, de onde morar. Oportunidades que você não perseguiu. Amizades que não se aprofundaram. Relacionamentos que não começaram. A vida foi sendo moldada em torno do que o medo permite, não do que você quer. Pense em algo que você queria, ou quer, que não perseguiu por causa do medo de situações sociais. Se isso já aconteceu mais de uma vez em decisões que importavam, a evitação já passou do nível seletivo. O terceiro critério é custo real. O que já foi perdido? Esse é o critério mais difícil de olhar, e o mais importante.
Timidez extrema causa desconforto real, mas raramente determina o tamanho da vida inteira. Fobia social, sem intervenção, tende a acumular perdas. Não de uma vez, devagar. E quando a pessoa para fazer esse inventário, o peso é diferente. Se você sentiu que o que você tem parece maior do que timidez, provavelmente é porque é. Não porque você é mais fraco ou mais defeituoso, porque o mecanismo é diferente, mais amplo, mais entranhado. E porque ninguém te explicou isso antes de hoje. Não é frescura, não é fraqueza. É um mecanismo. E mecanismo que foi aprendido pode ser desaprendido. Não de golpe, degrau a degrau. Mas o caminho existe. E agora você sabe em qual deles está. Se esse vídeo tocou em algo que você quer entender mais fundo, por que você é assim? Como esse mecanismo se formou? E qual é o passo zero concreto para começar a mudar? Tem um material na descrição que preparei exatamente para esse momento. O Manual do Tímido aprofunda tudo o que vimos aqui e entrega um guia prático para quem quer entender e ter um plano real. Link na descrição. Você chegou até aqui com mais clareza do que tinha no começo. Agora a pergunta natural é: e agora? O que muda? A resposta honesta é: o caminho é diferente, mas o ponto de partida é o mesmo para os dois. Se o que você tem é timidez extrema, o caminho principal é a exposição gradual. Identificar as situações que disparam o desconforto, organizá-las do menos para o mais desafiador e começar a se expor ao nível que não provoca pânico, só desconforto tolerável. O cérebro que aprendeu que certas situações são perigosas consegue reaprender que não são, mas precisa de evidência repetida, não de um salto. A boa notícia é que com estrutura e gradação, a timidez extrema responde bem a esse processo. Às vezes, surpreendentemente rápido, porque as situações que disparam são mais delimitadas, o que torna a escada mais fácil de construir. Se o que você tem é fobia social, o caminho também é exposição gradual, mas com algumas diferenças importantes. Primeiro, a escada começa mais embaixo, porque se o sistema de alarme está generalizado, o nível 1 da exposição precisa ser realmente de nível 1, algo que provoca desconforto leve, não pânico. Pular etapas não treina coragem. Confirma ao cérebro que a ameaça era real. Segundo, a estrutura importa mais. Não porque você é mais fraco, porque o mecanismo é mais amplo e mais entranhado. Tentar resolver fobia social só com força de vontade é como tentar apagar um incêndio soprando. Não é falta de intenção, é que a ferramenta não é adequada para o tamanho do problema. Terceiro, a evitação precisa parar de crescer antes que o resto possa melhorar. Não de uma vez, mas a direção precisa mudar. Cada vez que você evita, o medo ganha um tijolo. Cada vez que você se expõe ao degrau certo, o medo perde um. Mas há um ponto em comum entre os dois caminhos que vale repetir. Nenhum dos dois começa com o degrau que você acha que deveria estar dando. Começa com o degrau que você consegue dar agora, no nível em que está, não no nível em que imagina que deveria estar. Isso não é permissão para não sair do lugar. É a instrução correta para sair de onde você realmente está. A objeção que aparece aqui quase sempre é a mesma. Mas meu caso é diferente. É mais grave. O que funcionou para os outros não vai funcionar para mim. Talvez o seu caso seja mais difícil. Provavelmente é, senão você não estaria aqui. Mas mais difícil não é o mesmo que sem saída. É o mesmo que precisa de uma escada que começa mais abaixo. Só isso. Se esse tema tocou em algo que você ainda não conseguiu nomear direito, tem um material na descrição que vai mais fundo nisso e entrega um ponto de partida concreto para quem quer entender e começar a mudar. Você chegou nesse vídeo com uma pergunta que parecia simples: timidez extrema ou fobia social? E que, na verdade, é uma das perguntas mais importantes que alguém na sua situação pode fazer. Não porque o nome importa em si, mas porque o nome certo aponta para o mecanismo certo. E o mecanismo certo aponta para o caminho certo. Quem passou anos tentando resolver fobia social com "seja mais confiante" ou "simplesmente fale mais",
Não falhou por falta de esforço. Falhou porque estava usando a ferramenta errada para o problema errado. E essa é uma distinção que ninguém deveria precisar descobrir sozinho, mas que a maioria descobre tarde, depois de muito desgaste desnecessário. Antes de fechar esse vídeo, deixa uma pergunta trabalhar em você. Pensando nos últimos 6 meses, nas situações que você evitou, nas oportunidades que não perseguiu, nas coisas que queria fazer e não fez. O medo que estava por baixo de tudo isso era situacional, concentrado em alguns contextos específicos? Ou ele estava em quase tudo, reorganizando as escolhas sem que você percebesse exatamente quando começou? Não precisa responder agora, não precisa ter certeza. Mas essa pergunta, respondida com honestidade, já é um diagnóstico mais real do que qualquer checklist que você vai encontrar por aí. E seja qual for a resposta, você não está tentando entender uma fraqueza. Está tentando entender um mecanismo. Mecanismo que o seu cérebro aprendeu em algum momento, por razões que faziam sentido na época, e que pode reaprender, com as condições certas, no ritmo certo. Aprendido pode ser desaprendido. Não de uma vez, não sem desconforto, mas degrau a degrau, começando do degrau em que você está agora, não do degrau em que imagina que deveria estar. O próximo vídeo entra em algo que muita gente que chegou até aqui vai reconhecer. Por que tentar resolver isso sozinho, na força bruta, frequentemente piora antes de melhorar? E o que fazer diferente? Se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente já viveu esse ciclo pelo menos uma vez.